Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo e deixa o like pra fortalecer o canal. Também, nação, queria falar aqui pra vocês que eu vou mandar um salve pro Marlon da Silva e o Kaique Oliveira, que comentaram aí nos últimos vídeos pedindo salve. Fechou? Um salve aí, rapaziada. E quem quiser, só comentar aqui embaixo que eu mando um salve no próximo vídeo, demorou? Tamo junto. Rapaziada, a primeira notícia de hoje, de segunda-feira, é que o Coringão classificou, entendeu? O Coringão está classificado para as quartas de finais, a fase do mata-mata do Paulistão. Muita gente duvidou no período da pandemia e ficou duvidando, mas o Coringão classificou, certo? Vou trazer a análise aí, todas as notícias sobre o jogo daqui a pouco. Primeiro, vou falar sobre o lateral direito Héctor Bellerin. Ele é espanhol, joga lá no Arsenal da Inglaterra e ele falou que se identifica muito com o Coringão. Ele falou que o clube do Corinthians tem muita história e cultura. Segundo o jogador, ele falou que quando jogava nas categorias de base, ele disputou um torneio contra o Corinthians, gostou do símbolo da equipe e foi pesquisar. E gostou muito da história e da cultura do nosso Coringão. E aí, depois disso, o Pablo Mari, que é ex-jogador do Flamengo, foi pro Arsenal, eles começaram a conversar e o Pablo Mari explicou mais sobre o Corinthians, sobre o próprio futebol brasileiro, e ele se apaixonou mais ainda pelo Coringão. E aí, quando ele foi perguntado se ele viria pro Corinthians algum dia, ele deixou em aberto, né? Falou que, quem sabe aí num futuro. Mas se viesse, né, rapaziada, ia ser reserva do Fagner, porque não tem como, o Fagner tá jogando muito, Bellerin ia ser reserva, né, rapaziada? Mas eu queria saber aí, família, qual a opinião de vocês aí sobre o Héctor Bellerin e também qual a imagem que vocês acham que o Corinthians passa pros clubes de fora, pros jogadores e até principalmente pros torcedores de fora, da Europa, da China, que são os grandes mercados aí que estão aparecendo no momento. Qual a imagem que você acha que o Coringão está passando pros clubes de fora? Comente aqui embaixo, hein, rapaziada, que eu quero saber qual a opinião de vocês. E aí, novamente falando da imagem no Coringão fora do país, eu vou trazer aqui o Haaland, o atacante, o centroavante aí do Borussia Dortmund, postou um vídeo nas redes sociais pessoais dele, um vídeo agradecendo aí sobre as mensagens que ele recebeu de feliz aniversário. Só que o que chocou o mundo da bola foi que o jogador estava com a camisa do Coringão. É isso mesmo, o Erling Haaland com a camisa do Corinthians num perfil pessoal dele, no Instagram e no Twitter, postando, agradecendo aí as mensagens de feliz aniversário. E aí o pessoal queria saber se ele estava negociando com o Coringão, se tinha alguma coisa, mas é meio fora de contexto aí o Haaland com a camisa do Corinthians. O cara tá em alta no Borussia Dortmund, fazendo muito gol, um time de alto nível na Europa, e aí aparecer com a camisa do Coringão do nada. Mas aí um ex-companheiro dele, o jogador Neidson da Silva, que jogou com ele lá no Molde da Noruega, que foi o clube que o Haaland surgiu, ele falou que ele é corintiano e aí conversava com o Haaland sobre futebol brasileiro e apresentou o Corinthians. E aí o Haaland se identificou, gostou quando o Coringão foi campeão em cima do Chelsea lá no Mundial, e aí ele se identificou ainda mais com a equipe do Coringão, e aí compra a camisa, meio que acompanha o clube. E também tem o fato que a Nike é patrocinadora do Haaland e também patrocinadora do Corinthians, que aí pode ter facilitado aí ele conseguir algum material, conseguir as camisas do Corinthians, pode ter pedido direto pra Nike e conseguiu. E aí ele na casa dele postou um vídeo com a camisa do Coringão, certo, família? Então, novamente aí a imagem do Coringão pro mundo afora aí rodando, que o Coringão é o maior clube do Brasil aí e tá expondo cada vez mais sua marca, né? Só os jogadores famosos aí com a camisa do Coringão. Tô gostando de ver, hein, família? O que vocês acharam aí do Haaland, centroavante do Borussia Dortmund, postando um vídeo na rede social dele com a camisa do Coringão? Nação alvinegra, antes de trazer todas as notícias sobre o jogo de ontem, eu vou pedir pra vocês novamente aí, quem não se inscreveu, já se inscreve agora no canal e deixa o like no vídeo, não se esquece. Clica aí no like pra fortalecer o canal, fechou, rapaziada? Então, como vocês já sabem, o Coringão venceu o Oeste por 2-0 ontem na Arena Barueri. O time precisava aí dos 3 pontos para classificar e aí também precisava de uma derrota do Guarani que aconteceu lá na Vila Belmiro. São Paulo venceu o Guarani por 3-1 e ajudou o Coringão, né? Querendo ou não, São Paulo ajudou a nossa equipe, venceu o Guarani, não tinha nada a ver com o Corinthians, venceu o jogo deles. E aí ajudou o Coringão, porque o Coringão venceu também o Oeste, fez o seu papel, venceu por 2-0. Falando já agora sobre o jogo, o Coringão primeiro tempo foi muito mal,
não conseguiu criar, não conseguia finalizar, chegar ao gol do Oeste. Apesar do Corinthians ter terminado o jogo com 72% de posse de bola, toda essa posse não foi revertida em chances claras de gol. O time ficava tocando a bola, mas não conseguia avançar, criar chances. E só no final do primeiro tempo, uma bola parada que o Luan cruzou, bateu uma falta, o Danilo Avelar fez o gol do Coringão e tirou meio que um peso do clube. Porque só dava o Oeste no primeiro tempo. O Corinthians ficava com a bola, mas as melhores chances foram do Oeste. O Cássio novamente foi muito bem, fez grandes defesas, ajudando o Coringão novamente, e aí salvou no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Coringão veio mais cadenciando o jogo, com mais toque de bola, tentando chegar mais ao gol do Oeste para marcar o segundo gol e aí tirar aquele peso e já ficar mais tranquilo. Porque se o Oeste faz um gol de empate, aí joga tudo por água abaixo, né? Mas aí o Coringão foi muito bem, começou a tocar mais a bola, teve algumas chances, ainda não no nível que a gente quer, que a gente espera que a equipe do Thiago Nunes crie, mas conseguiu ainda no final da partida. O volante Ederson entrou e fez o segundo gol do Coringão, um chute de fora da área, muito bem. No jogo contra o Palmeiras lá, eu fiquei bravo com ele, que chegou um lance do Corinthians, 3 jogadores contra 2 do Palmeiras, e ele chutou de longe, chutou quase no meio do gol, desperdiçou a chance, mas dessa vez ele chutou muito bem, um chute cruzado, meia altura, um golaço do Ederson. E aí cravou a classificação do Coringão, que o São Paulo já estava vencendo, o Corinthians chegou aos 17 pontos, o Guarani ficou com 16, o Corinthians classificou, agora pega o RB Bragantino na próxima fase, provavelmente o jogo já quarta-feira, depois de amanhã, hein, rapaziada. Não temos o estádio nem o horário, porque o RB Bragantino é de Campinas e não pode ter jogo lá, porque a federação só liberou para ter jogo na Grande São Paulo e em Santos. Então vamos aguardar aí as próximas novidades para definir aí o horário do jogo e também qual vai ser o estádio. Outro ponto do jogo, rapaziada, é que o Bozelli teve uma fratura no rosto. Ele teve uma dividida com o jogador do Oeste, foi substituído na hora, e aí ele marcou já a cirurgia dele para essa semana, e ele não joga contra o Bragantino. E se o Coringão avançar na semifinal que vai ser um jogo na rodada do final de semana, ele não joga também, rapaziada. Já tá confirmado que nessa próxima semana o Bozelli está fora. E aí, caso o Corinthians esteja na semifinal, ele pode jogar no outro meio de semana. E aí o torcedor já tá se perguntando, né? E o Jô? Porque no jogo de ontem contra o Oeste, quando saiu o Bozelli machucado e saiu o Everaldo também machucado, o Thiago Nunes colocou Janderson e Matheus Vital na equipe do Corinthians. Nenhum é centroavante. O Matheus Vital é um meia atacante, e o Janderson é ponta. Então a gente ficou sem centroavante aí pro jogo contra o Oeste e contra o RB Bragantino provavelmente. E aí a gente vai falar agora da situação do jogo. O Coringão está de mãos atadas sobre a burocracia aí da federação para inscrever o centroavante. Porque o Coringão tá esperando chegar a documentação do clube do Japão, o Nagoya Campos, para aí sim dar entrada na inscrição do jogo. Pro jogo de quarta-feira, a inscrição tem que ser feita até amanhã, até terça-feira, para liberarem o jogo para jogar na quarta. Só que o Nagoya Campos está fazendo o jogo duro com o Coringão, mas aí não por causa do Corinthians, e sim por causa do Jô, que pediu uma rescisão com o clube. Eles não gostaram da decisão do jogador, e aí estão fazendo um jogo duro aí, segurando a documentação para prejudicar o Jô. E aí, de certa forma, também prejudicando o Corinthians, que está precisando do jogador, tá sem centroavante para o jogo de quarta-feira agora, e aí fica complicado, né? Mas aí vamos aguardar o que vai acontecer entre hoje e amanhã, para ver se o jogo já vai ser inscrito pro Paulistão para jogar depois de amanhã na quarta-feira contra o Bragantino ou não. E aí, rapaziada, vocês acham que vai dar certo aí, que vai dar tempo da gente inscrever o jogo para quarta-feira ou não? E aí, se a gente não conseguir, quem vocês acham que o Thiago Nunes deve escalar no ataque do Coringão? Provavelmente o Léo Natel já pode estar liberado, ele não é um centroavante de ofício, mas aí eu acho que ele pode também fazer a função, né? O Thiago Nunes coloca o jogador mais centralizado e vamos ver no que vai dar, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês aí, nação alvinegra. Quem vocês acham que deve ser o substituto do Bozelli caso o Jô não seja inscrito no Paulistão? Comente aqui embaixo, hein? E aí, pra finalizar, rapaziada, vou trazer aqui a coletiva de imprensa do técnico Thiago Nunes depois da classificação contra o Oeste. O Thiago Nunes falou que o Coringão é sempre uma equipe muito forte, tradicional, só que dessa vez o favorito é o RB Bragantino, que se classificou em primeiro no grupo D. Eu não gostei dessa declaração dele não. Pra mim, o Corinthians é favorito contra qualquer clube aí, principalmente do Brasil, né? Ainda mais no Paulistão. Num clube que não vai ser nenhum clássico, ele falar que a outra equipe é a favorita. Pra mim, ele tá tentando tirar o peso dele.
Ele falou aí que o Corinthians foi uma das últimas equipes a se classificar, mas isso foi por causa da campanha antes da pandemia. O clube ficou desde a quarta rodada sem ganhar, voltou a vencer o Palmeiras agora. Então isso aí é fruto do trabalho dele mesmo e da equipe como um todo. Não dá pra ficar jogando, o Bragantino é o favorito pra partida. Não, o Corinthians é o favorito, o Corinthians é o maior clube, tem que chegar e tem que vencer o Bragantino. Apesar do Bragantino ser um clube agora de Série A, um clube muito forte, contratou muito bem, mas é o Corinthians. Isso que o Thiago Nunes tem que entender, é o Corinthians contra o Bragantino. O Corinthians é o favorito e tem que vencer quarta-feira para chegar aí na semifinal contra um dos grandes, que é o que a gente espera, né? E aí eu queria saber de vocês, nação, o que vocês acharam aí dessa declaração do Thiago Nunes? Falou que o favorito pro jogo de quarta-feira é o Bragantino porque eles classificaram em primeiro. Eu acho inadmissível aí um técnico do Corinthians falar isso, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Fechou, rapaziada? Amanhã eu já volto com mais notícias sobre o nosso Coringão nessa semana aí que é decisiva, mata-mata contra o Bragantino. Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!